Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. Estamos juntos com mais um podcast Ligado na Verdade. Eu sou João Lucas Barroso. É bom demais ter você conosco. Sempre a gente traz convidados para trazer explicações bíblicas sobre diversos assuntos do dia a dia, assuntos polêmicos, teologia de uma forma geral. Meu amigo pastor Francisco, que já passou por aqui algumas vezes, está com a gente novamente aqui em estúdio. E seja muito bem-vindo, pastor Francisco. Olá, João Lucas, é um prazer novamente estar aqui. Olá, você que me ouve também, que vai ouvir esse podcast, né? Espero que você seja edificado pela palavra de Deus, também por esse momento aqui de comunhão conosco aqui, ouvindo a Rádio Ceará. Beleza, agora se apresente aí, meu amigo pastor Francisco. Bom, eu sou o pastor Francisco, casado com a Adélia, eu sou pastor lá no Irapuá, na Igreja Cristã Evangélica do Irapuá. Estou há 3 anos e 7 meses lá já, e pregando a palavra de Deus, edificando a igreja. Tenho me esforçado, certo? Tenho me esforçado muito, gosto. A área que eu mais me identifico assim é a pregação, essa parte do ensino. É exaustivo, é cansativo, mas o fruto sempre é bom, quando se é pregado corretamente. Muito bom. Hoje o assunto, olha só o título do podcast de hoje: Recomeço. Muito se fala em recomeço em muitos contextos diferentes. Alguns querem recomeçar do zero na questão de relacionamentos amorosos, né? Já quebrou muita cara, quer começar do zero. Outros querem recomeçar a vida depois de se libertarem do alcoolismo, de algum vício, e por aí vai, depende do contexto. Mas o que a Bíblia fala sobre recomeço quando o assunto, meu amigo pastor Francisco, é arrependimento de pecado? Pronto. O arrependimento, através da confissão, é o primeiro passo, não é? É aquele quando a gente para rever nossas vidas e nos acertarmos com Deus. Então, como a gente está no estado que ainda pecamos, ainda não chegamos à plenitude da perfeição, não é? Mas chegaremos com certeza na glória. Nós vamos cair, isso é natural, mas uma coisa que tem que fazer parte da vida do cristão é sempre ele confessar os seus pecados a Deus e ali, abandonando os pecados, conseguir e tentar conseguir seguir em frente, não é? Então, o recomeço na vida cristã, ele sempre vai acontecer através da confissão de pecados diante de Deus. Tinha um pastor, um conselheiro, né? Ele foi foi num lugar lá e ele estava tentando ajudar um homem, né? E o homem falou: olha, eu me converti, mas tem muito pecado na minha vida. Aí o pastor vai apresentar 1 João capítulo 1, versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados. E aí o homem ele vai orar. Aí quando o homem ele vai orar, ele fala assim: Deus Pai, se fizemos algo errado. Aí o conselheiro vai interromper ele, vai falar: opa, meu amigo, não me coloque no meio do seu pecado. Não fale se e nem nós. Então, quando a gente fala de confissão, coisas que não podem fazer parte da confissão é se nós pecamos. E nem nós, se nós pecamos, assim, colocando mais gente. Mais gente, né? É uma coisa muito pessoal entre você e Deus. Você peca contra Deus e não tem si, né? O pecado, ele não tem isso. Você ou peca ou não peca. Aí, quando a gente fala de recomeço, a gente tem que ser honesto no nosso conversar com Deus a respeito do pecado, não é? Então, a confissão é você reconhecer que de fato aquilo que está praticando é pecado, né? Já estudei esse versículo aí sobre 1 João 1 e 9. Lá a ideia, né? Você pode até confirmar ou não, a ideia é dizer aquilo que Deus fala, mais ou menos isso. É dizer a mesma coisa que Deus fala a respeito do pecado. Ou seja, isso. É você dizer, reconhecer diante de Deus: Senhor, isso aqui que eu fiz está errado, te ofende,
porque assim o Senhor revelou na sua palavra, então eu quero abandonar, me perdoe. Enfim, mais ou menos isso, a ideia de confessar. Não é admitir, né? O confessar não é você admitir que pecou, mas é dizer algo sobre. O significado lá desse termo, se confessarmos, é dizer algo sobre. Então, o que significa é dizer a mesma coisa que Deus diria a respeito do pecado, certo? Então, confessar é você dar nome aos bois, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, né? Por exemplo, é dar nome à inveja, falar, Senhor Deus, eu tenho inveja, eu sou lascivo, entendeu? É dar nome mesmo ao pecado, eu odeio. Quando você fala admitir pecado, você está falando que não é só isso, né? A ideia é você falar com Deus, Senhor, eu tenho esse problema, eu estou quebrando tal mandamento, você reconhecer que práticas específicas ofendem a Deus, não é fazer uma oração quase como se fosse um jargão ali no final do dia, né? Uma oração piedosa, né? Não é fazer um tipo de oração ali decorada no final do dia, dizer assim, eu pequei, me perdoe. Não, é você realmente conversar com Deus sobre coisas que você fez de errado. Isso. Né? Não é erro. Por exemplo, eu errei. Não, eu falhei. Não é eu vacilei. Eu te ofendi, Senhor. E nem eu caí. Isso. É você ser honesto. Honesto. O pecado, ele tem nome. É ódio, é lasciva. É ira, é dissimulação, é mentira, é roubo. E isso, eu acho que causa uma dificuldade na gente de admitirmos quem somos, né? Por exemplo, se eu tenho amargura no coração, não é? E eu admitir para mim mesmo, diante de Deus, Deus, eu odeio o meu irmão, isso é difícil. Por exemplo, se eu observar um corpo de uma pessoa, de uma moça no caso, e eu chegar para Deus, Deus... não é que eu só olhei, tá entendendo? Mas tem essa questão do interior. Por exemplo, Deus, eu sou lascivo. Então, dá nome a isso, porque o arrependimento sincero, ele vai fazer em você, ou ele tem que fazer em você, criar um sentimento de repulsa com aquilo que você praticou. Isso faz parte. Por exemplo, quando você dá o nome ao pecado e tenta olhar, faz um esforço para olhar como Deus chamaria aquilo e como Deus vê aquilo, você vai criar um sentimento de repulsa, porque para aquilo Deus aquilo é repulsivo, aquilo, não é? Então admitir isso é bem difícil, mas a confissão vai partir daí, pelo menos eu creio, não é? É dizer algo sobre, dar nome mesmo ao pecado. Então, o cara que quer recomeçar a sua, digamos, quer ter intimidade com Deus, ele já é crente, né? Ele já é salvo, já creu em Jesus como Senhor e Salvador, ele está aprendendo, mas tem coisas na vida dele que ele percebe que tem que mudar, então tem que recomeçar. Esse recomeço tem como base, né, a graça de Deus, e ele tem que se arrepender, reconhecer que pecou, está pecando naquela área, confessar, e o arrependimento tem a ver com mudança de rumo, né? Deixar de praticar. Não é só um sentimento, é deixar de praticar, não é isso? Isso. Então, quando a gente olha isso, o recomeço através da confissão, né? A gente tem que fazer, como Davi fez em Salmo 51:4, né? Quando ele vai dizer, olha que eu acho muito forte esse versículo, para mim ele é muito forte. Ele vai dizer o seguinte: contra ti, só contra ti, pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Olha que interessante. Por quê? Porque Davi ele confessa e ele vai dizer, Deus, eu pequei contra ti, e só contra ti pequei. Não é se eu pequei e nem nós pecamos. Ele vai falar, eu pequei. Bem direto. E ele tem tanta razão, ele tem tanta certeza disso, porque ele vai falar o seguinte: tu és justo na tua sentença e tu tem razão em condenar-me. Ou seja, por exemplo, Deus ele vai colocar a espada na casa de Davi, né? E você vai ver que na história de Davi o negócio vai desandar. O que significa é o seguinte: que por causa do pecado de Davi, tudo aquilo que acontece na família dele, e que Deus faz aquilo acontecer, ou que Deus permite que aquilo que aconteça, ainda Davi merece aquilo, tá entendendo?
Por isso que ele tinha tanta certeza que as consequências do pecado dele são merecidas. Por quê? Porque ele pecou e fez aquilo que reprova a Deus. Então, essa admissão. O que dificulta muito o nosso recomeço, João Lucas, é desculpas. Né? A gente gosta muito de dar desculpas e coisas piedosas, falas piedosas, e a gente gosta muito de colocar a culpa no outro, do que admitirmos a nossa culpa e assim estarmos dispostos a suportar aquilo que é consequência dos nossos erros. Por exemplo, as pessoas pecam, mas elas não querem as consequências. Tá entendendo? Eles querem que, a partir da confissão, as coisas se ajeitem. Na prática, isso não acontece. Vou te dar um exemplo aqui. Um homem caiu em adultério, certo? Aí ele caiu em adultério, ele chega lá, confessa para a esposa e confessa para a igreja. Ele é muito inocente e tolo em achar que é só confessando que as consequências vão sumir. Ele vai passar por um período de espada na sua casa. Mas, diante de Deus, ele tem a oportunidade de recomeçar de novo, aos trancos e barrancos, e assim restaurar a sua vida ao longo do tempo. Mas ele tem que ser muito honesto com aqueles que ele pecou, com ele mesmo, e ele tem que ser muito honesto com Deus. Ele tem que falar para Deus: eu sou um adúltero. E admitir. E admitir, assim, estar disposto a sofrer. As consequências são naturais do pecado, não é? E o bom, assim, que o Senhor nosso Deus, ele providenciou esse perdão através do que Jesus fez na cruz, né? É por causa de Jesus, por causa da sua obra, da sua morte e ressurreição, que podemos ter esse perdão de Deus. Não é porque Deus está vendo você ali pedindo, aí vai conceder, assim, como se o pecado não tivesse que ser tratado. Deus já tratou os nossos pecados na cruz do Calvário. É por causa de Jesus que nós podemos nos achegar a Deus em arrependimento e encontrar esse recomeço. No texto mesmo, vai dizer o seguinte: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, não é? Por exemplo, quando fala que Deus é fiel, é baseado na confissão sincera de Deus, não é? Por exemplo, na confissão sua sincera, que Deus prometeu perdão. Então Deus vai prometer um perdão quando você confessar os seus pecados e também a purificação das suas vidas. Mais uma coisa que a gente tem que lembrar, João Lucas, é que ele é justo. O que significa esse justo? É que todo pecado, ele tem que ser punido de alguma forma, certo? Ou para quem não é crente, ele vai ser punido no juízo final. E para quem é crente, na cruz de Cristo, né? Para quem é crente, o pecado ele é punido na cruz de Cristo. O fato é que, de uma forma ou de outra, o pecado ele é punido. Muito bem. Né? Porque é uma ofensa muito grande. E por isso, João Lucas, a importância de dar nome mesmo. A gente tem que ter noção daquilo que fazemos e noção de quem somos quando a gente peca, não é? Por isso que a confissão sincera, e essa que é através dessa confissão sincera que vai haver a restauração, é ser honesto mesmo, porque quando a gente olha para essa questão do pecado, olhando para a eternidade, tanto do sacrifício de Cristo como a condenação eterna, a gente pode perceber que é uma ofensa muito grande a Deus. Daí a necessidade de crer em Jesus como Senhor e Salvador. Quando você crê em Jesus, você é salvo, é perdoado definitivamente. Aí a luta contra o pecado, há uma santificação progressiva. Isso. E é sobre essa santificação que a gente está falando, né, dentro desse contexto, onde há esses recomeços que envolvem arrependimento e abandono de pecado. Isso. Não para conseguir a salvação, mas porque você já foi salvo por causa da obra de Jesus. Muito bom, pastor Francisco, obrigado pela participação no nosso podcast, que Deus possa lhe abençoar e que tenhamos outros momentos. Eu que agradeço, João Lucas. Falar da palavra de Deus é sempre um prazer. Espero que tenha edificado alguém, não é? Alguém que possa não estar em um bom relacionamento com Deus, mas sabe que se estiver disposto a abandonar o seu pecado, confessando ele, haverá restauração. Essa é a promessa de Deus. E para quem ainda não conheceu ou não conhece Jesus Cristo, a confessar o seu pecado, a sua rebeldia contra Deus e assim encontrar nele o Salvador, também é o recomeço dos recomeços, né? É se tornar uma nova criatura e assim começar uma nova vida diante de Deus em direção à eternidade. E até a próxima, se Deus assim permitir.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.